Acredite se quiser. Agora, eles querem cobrar mensalidade nas universidades públicas. Essa é a nova pérola dos liberais brasileiros, capitaneada por ninguém menos que Kim Kataguiri, aquele mesmo que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e que é amigo da mesma organização, do mesmo time daquele outro, o Mamãe Falei, que caiu, foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo porque foi assediar mulheres refugiadas na guerra da Ucrânia. Pois é, essa turma lançou agora a PEC 206, que propõe acabar com a gratuidade nas instituições públicas de ensino superior, cobrando mensalidade daqueles alunos que podem pagar. Bom, qual é o significado e o contexto de mais esse ataque aos direitos sociais no Brasil? E por que essa proposta é hipócrita, além de desinformada? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A PEC 206 propõe cobrar mensalidade nas universidades públicas dos alunos que podem pagar. O argumento que essa turma usa é que a universidade pública seria um espaço de privilégios, uma distorção, que tem muita gente com dinheiro que teria condição de pagar mensalidade e não paga. Eles dizem no fim do dia que a intenção seria cobrar dos mais ricos. Agora, é muito engraçado. Quando a gente propõe taxar grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, eles são contra. Quando a gente propõe taxar iate, jatinho, que não paga R$1 de IPVA nesse país, eles são contra. Agora, a forma de combater a desigualdade, para eles, é cobrar mensalidade na universidade pública. É muita hipocrisia. Na verdade, o objetivo passa longe de combater privilégios, desigualdades. O objetivo é abrir a porteira para um processo de privatização da universidade pública no Brasil, que eles já sonham e já propõem há muito tempo. Quando desqualificam a produção da universidade pública, quando dizem que ela é ideológica, que é o ninho da esquerda e da depravação, a história da balbúrdia que o Abraham Weintraub jogou lá atrás quando era o ministro do MEC. Ou seja, eles tentam, de todas as formas, e não é de hoje, atacar a universidade pública brasileira. Inclusive, a PEC não diz quem pagaria e quem não pagaria. Isso ficaria a cargo de uma regulamentação do MEC. Tampouco fala sobre o valor. Então, imagine uma situação de um jovem que entra numa universidade pública e a sua família, em tese, teria renda. Aí entra numa crise financeira, como tem acontecido, aliás, frequentemente, com muita gente da classe média no país, com trabalhadores e trabalhadoras. Como é que faz? Deixa de pagar, continua pagando? Não existe nenhum critério. A proposta simplesmente não para em pé. E não por acaso, ela vem justamente dos mesmos que sempre atacaram as cotas, as políticas de permanência estudantil e todas as medidas que foram tomadas buscando democratizar a universidade pública no Brasil. Ao contrário do discurso que eles jogam agora, a preocupação não é que os pobres não estão na universidade. A preocupação vem de um viés ideológico ultraliberal de que a universidade não tem que ser para todo mundo, de que a universidade tem que ser para quem pode pagar. Começa com essa história de que paga só quem pode. Depois, abriu a porteira, passa boi, passa boiada. Daqui a pouco a mensalidade vai se naturalizando, é para todo mundo, vai aumentando e na prática nós vamos estar falando de instituições privadas. Como dizia o grande mestre Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil nunca foi uma crise. Ela é, desde sempre, um projeto político. Daqueles que querem elitizar o acesso ao conhecimento, elitizar a produção de conhecimento e submetê-la totalmente às regras do mercado. E tem mais. Além de hipócrita, a proposta é profundamente mal informada. O argumento deles reflete a universidade pública brasileira de 20 anos atrás. Talvez eles não saibam ou queiram ignorar que as políticas públicas que iniciaram no governo Lula, sobretudo a política de cotas, a política de permanência estudantil, o próprio Enem, políticas que permitiram o acesso
de mais gente que veio da escola pública, de negros e negras, de estudantes indígenas à universidade pública, mudaram a cara dessas instituições. Hoje, tem vários cursos em universidades federais em que os negros e negras são maioria da turma. Quem não se lembra daquele grande filme Que Horas Ela Volta, quando a filha da empregada doméstica entra na universidade e o quanto isso causa comoção social em setores que tiveram sempre acostumados a ter aquele espaço como um espaço seu, só de privilégio. Isso não é só filme, isso acontece no Brasil real. Inclusive, é a história da minha companheira de lutas e de movimento, Ediane Maria, que hoje é pré-candidata a deputada estadual em São Paulo, que é uma mulher negra, migrante que veio do sertão pernambucano, trabalhou a vida toda como babá e empregada doméstica, não teve a oportunidade de terminar o estudo e entrar numa universidade, mas viu sua filha entrar pelo programa de cotas na Universidade Federal. Nos últimos anos, eu tenho circulado por universidades de vários estados do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá, de Pernambuco ao Distrito Federal, Minas Gerais, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, e como é bonito e gratificante ver a diversidade do povo brasileiro, as caras dessa diversidade, pela primeira vez na nossa história, presentes no ensino superior. Essa semana eu tive na Universidade Federal de Minas Gerais e lá estavam, na atividade, no auditório, um grupo de estudantes indígenas. E isso tem que ser só o começo. Esse é o ano em que precisa renovar a lei de cotas no país, que precisa virar política de Estado e não política de governo. Nós queremos avançar para ver cada vez mais professores e professoras indígenas, negros e negras, sem teto, sem terra. É essa cara, é a cara do Brasil que precisa estar refletida na universidade, com diploma, com doutorado, com pós-doutorado. Essa transformação silenciosa, de baixo para cima, muda não só a universidade, tem o potencial de mudar a sociedade brasileira. E é disso que eles têm tanto medo. Por isso, buscam colocar freios, aprovar PEC, colocar retrocessos, cobrar mensalidade, cortar dinheiro para assistência e permanência estudantil, questionar a lei de cotas. O receio deles é um povo cada vez mais armado de conhecimento crítico. O projeto que eles apresentaram na CCJ da Câmara não tem uma linha sobre a responsabilidade social das universidades, não tem uma linha sobre a necessidade de mais investimento em bolsas de pesquisa, inovação, formação científica nas universidades brasileiras. E, obviamente, também não tem nenhuma linha sobre ampliação e democratização do acesso. Se essa turma de deputados e o Kim Kataguiri, que, aliás, abandonou a universidade no meio para ir participar de protesto a favor do golpe contra Dilma em 2015 e 2016, se eles de fato querem combater os privilégios, fica aqui um desafio. Vamos então assinar o projeto de uma reforma tributária progressiva nesse país, que taxe os bancos, que taxe grandes fortunas, grandes heranças, o lucro dos bancos, que taxe jatinho e iate, porque querer cobrar de famílias que colocam os seus filhos na universidade pública, muitas delas em processo de empobrecimento num Brasil em crise, querer fazer isso é fácil. Eu quero ver é botar dedo na cara das grandes corporações, do sistema financeiro, dos grandes bancos. Mas isso eles não fazem e nem vão fazer, porque essa é a turminha deles. A votação da PEC na CCJ, por enquanto, foi adiada. Mas a gente precisa estar muito atento, porque vão tentar aproveitar a xepa da feira, o apagar das luzes do governo Bolsonaro para arrancar direitos, para atacar o futuro dos nossos jovens, para atacar o SUS, a universidade pública e as políticas sociais que ainda restaram no Estado brasileiro. Em nome de milhões de estudantes que realizaram o sonho de ter o primeiro diploma em gerações das suas famílias. E em nome de outros milhões que ainda vão realizar esse sonho, nós não vamos aceitar nenhum retrocesso, nenhum passo atrás. Vamos barrar a PEC 206
E mais do que isso, vamos colocar na agenda pública do país a democratização ainda maior do ensino superior. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.